Hoje vou começar a fazer a série dedicada aos peixes, corais, invertebrados, o que for, uma espécie de peixe por dia e dar aqui também um bocadinho que é que se anda aqui a passar na loja e tal, mas hoje quero falar de mollies. O género que é Poecilia e depois temos desse género temos três variantes: Poecilia cephalopes, Poecilia lapina e Poecilia volifera. Portanto, temos esses três. Às vezes é um bocadinho difícil. Vamos lá falar desses três peixinhos. Ontem recebemos imensos peixes. Recebemos alguns de água salgada, que é este sistema aqui, bastante para este sistema e para aquele. As mollies podem ser encontradas são peixes de água doce, mas podemos encontrá-los em estuários, ou seja, onde existe água salobre, e também podemos encontrá-los em água salgada. Se quiserem, e elas podem estar a viver, a reproduzirem-se. Se vocês quiserem converter uma mollie para água salgada, é possível, só têm que fazer um goteamento para aí de 20 horas, ou seja, praticamente um dia a gotear água salgada para que elas se consigam condicionar. Os peixes que se adaptam à água doce, água salobre e água salgada são chamados peixes eurialinos, e depois há os stenolinos que só ficam naquela salinidade em particular, água doce ou água salgada. Os de estuário conseguem dar um bocadinho entre, ou seja, existe uma maior amplitude de salinidades que eles podem estar, mas pronto, não confundir. Mas se quiserem pôr mollies em água salgada podem, elas são muito porreiras porque elas comem, e a gente usa em água salgada mais para comer alga. Quimicamente estes peixes podem estar em pHs de 7 a 8.0, 7 de rios e 8.0 de água salgada, mas ultimamente eles gostam de estar no pH entre 7.2 e 7.4, alguma dureza da água, a dureza geral da água deverá ser por volta de 10. Também gostam de um bocadinho de sal, ou seja, uma colher de sal por cada 15 litros, mas tenham em atenção espécies que podem estar nesse aquário que não vão gostar do sal. Há espécies que não gostam mesmo de sal. Depois, um aquáriozinho para esses peixes. São peixes relativamente pequenos, podem estar num aquário de pelo menos 40 litros. Ou seja, este aqui é de 7 litros, ou seja, é um bocadinho pequeno mais para mollies, porque geralmente vamos ter 3 mollies, um macho e 2 fêmeas. Porquê? Portanto, um aquário ideal seria algo assim, tipo este aquáriozinho já porreirinho para um grupo de mollies. Tentamos ter um macho para 2 fêmeas ou 3 fêmeas. Porquê? Porque os machos tendem a ser um bocadinho irritantes e vão perseguir as fêmeas, portanto chateiam e podem levar a fêmea ao ponto de exaustão. Então, se tivermos várias fêmeas, o macho distribui a sua atenção por essas fêmeas. A nível de reprodução, eles são considerados vivíparos, mas tecnicamente são ovíparos. Porquê? Porque mantêm os ovos, as fêmeas mantêm os ovos dentro delas, não existem trocas entre o ovo e a fêmea, ou seja, a larva vai se alimentar do vitelo que existe no ovo, ou seja, são as reservas nutricionais que estão dentro do ovo, aquela parte de cor laranja, e à medida que essa parte de cor laranja desaparece, vamos ter o alevinho. Então o alevinho sai, após gestação, para o meio ambiente, sob a forma de alevinho, que é uma espécie de um adulto, é como se fosse um adulto, mas bem mais pequenino, está completamente formado, agora só lhe falta crescer e já estão a comer comida preparada, isso tudo. Outra coisa interessante acerca destes peixes é que as fêmeas e os seus primos, os guppies, os platis, esse grupo de peixes, conseguem armazenar esperma em oviductos, ou seja, quando as fêmeas são fertilizadas pelos machos, elas usam o esperma para fecundar os ovos e depois guardam uma certa quantidade de esperma para depois mais tarde usar. O que é que acontece? Às vezes o pessoal compra fêmeas e essas fêmeas, passado algum tempo, começam a dar alevins, ou seja, pequenos bebés. Então de onde é que isso veio se não havia um macho? Então é daí. A quantidade de esperma que elas conseguem armazenar, por vezes, dá para elas engravidarem 7 a 8 vezes, ou seja, é muito interessante esse... Agora, dimorfismo sexual
Diferença entre o macho e a fêmea. O que é que acontece? A principal diferença entre o macho e a fêmea, uma diferença subtil, é a barbatana dorsal, que tende a ser maior nos machos. A principal diferença entre o macho e a fêmea é a barbatana anal. A barbatana anal no macho transforma-se num apêndice chamado goniopódio, que é uma espécie de espigão que é usado para fecundar as fêmeas. As fêmeas mantêm a barbatana anal, que é geralmente uma forma triangular. Então essa é a principal diferença. Agora, em relação à alimentação, vou-vos mostrar o que eles gostam de comer. Como gostam de comer matéria vegetal, ou seja, são omnívoros, mas convém que lhes deem uma alimentação variada. Eu aqui tenho comida congelada que vocês podem dar e recomendo. Ou seja, tudo desta aqui, uma variedade. Variedade é super importante para este tipo de peixe, porque eles são omnívoros, mas tem que haver um certo teor de vegetais na sua alimentação, ou seja, de algas ou microalga. Esta, por exemplo, este aqui, o brine shrimp quintet, tem alho, não sei o quê, brine shrimp é artémia, e também tem spirulina. Portanto, este é muito porreiro, pode usá-lo em água salgada ou água doce. Temos daphnia, mas isto é mais para os peixes mais pequeninos, tipo os alvinhos, por exemplo, quando eles nascem. Outra coisa, quando eles nascem convém ter uma certa quantidade de plantas ou decoração para que os pequenos alvinhos possam proteger das outras espécies que estão no aquário e que podem comê-los. E pronto, também temos aqui as larvas de mosquito vermelhas, também são muito boas para eles. E agora vou-vos mostrar ração seca. Também podem dar ração seca, mas convém variar. E na parede da ração temos isto. Podem usar este tipo de alimento, por exemplo este aqui, Vipagram, que é tipo um alimento de base. Depois, enriquecido com alga, temos o tamanho do grano também não deve ser muito grande nem muito pequeno. Podem usar flocos. Temos, por exemplo, aqui este Vipan Nature, que é tudo alimentos naturais, também tem spirulina, portanto este também vai ser bom para eles. Também tem este aqui, alga gel, da Spectrum, alga gel. Ou seja, este aqui é um bocadinho mais complicado, porque tem que misturar com água quente, fazer tipo uma espécie de gelatina. Depois põe no frigorífico, põe num Tupperware, vai para o frigorífico, esfria, né, e fica uma espécie de gel. Então corta um pedacinho, põe no aquário e o que acontece? Depois o peixe vai mordiscando e vai comendo. Portanto, isto também é interessante para quem tem paciência para fazer. Para quem não tem paciência, pronto. Este aqui da Spectrum Terra A, que dá para água doce e água salgada, também tem uma certa componente vegetal. Isto é granulado e afunda-se devagarinho, não vai logo para o fundo, fica em cima e depois vai. E depois também temos este aqui, este do Plankton Tabs da Serra, que são umas pastilhas que vão para o fundo e depois o peixe também vai mordiscando. Esta aqui esta tem vegetais misturados na sua composição. Lecos vão comer isto, outros peixes que gostam de alga vão comer. E pronto, este aqui da Ikari também é porreiro porque são mini algae wafers ou pastilhas mini de algas e vai para o fundo e os peixitos vão mordiscando e vão comendo. Ou seja, então essa variação entre comida congelada, granulado base, floco base e pastilhas com um teor mais alto de matéria vegetal é ideal para as molves. E depois, se quiserem ser um bocadinho diferentes e ir um passo extra para a alimentação à base de alga, também existe esta alga liofilizada que podem pôr numa espécie de um clipe para que a alga não seja arrastada pela corrente e depois vai para o filtro. E então os peixes vão lá e vão mordiscando. Isto também usamos muito disto para água salgada, embora possam usar também para água doce, porque não? Então é basicamente isso. Vamos lá pessoal, até amanhã.